O cenário da educação superior brasileira é bastante delicado e complexo. Como vocês sabem, a gente tem ainda um cenário no Brasil que apenas pouco menos de 20% dos jovens de 18 a 24 anos, 20% estão em universidades. Se temos essa situação, isso temos que comparar com a média da OCDE, que é da ordem de 34%, 35%, ou seja, estamos muito abaixo. Para piorar essa situação, desses, digamos assim, são 8 milhões de jovens, 75% deles estão em universidades privadas e apenas 25% estão em universidades públicas. E ainda, para piorar a situação, dos 3/4 que estão em universidade privada, metade estão em universidades privadas com fins lucrativos. E muitas delas com, digamos assim, qualidade bastante questionável, vamos colocar dessa maneira. Então, nós temos uma situação aí bastante complexa do ponto de vista de acesso ao ensino superior, principalmente em universidades públicas. Nós temos uma questão fundamental que tem a ver com a questão da nossa educação de uma maneira geral, que é a baixa qualidade da educação no ensino fundamental, e que muitas vezes não adianta fazer mais vagas ou ter mais vagas em certas áreas, porque não tem jovens suficientes que tenham capacidade de seguir na universidade. Tem lacunas em sua formação que impedem que ele possa progredir na universidade. Eu vou dar um exemplo concreto. No PISA, né, que é o exame que é feito pela OCDE em todo o mundo, com jovens de 15 anos, o Brasil está entre as últimas posições, entre as piores. Todo mundo já sabe disso. Nós sabemos, ouvimos e lemos. O problema que a gente não sabe é que, no país, 40% das pessoas que fazem o PISA tiram 0. 0. O que significa isso? Vou dar um exemplo de uma questão do PISA, básica. Se $1 vale hoje R$4, sei lá, 4, eu vou chutar 4, né? 5, sei lá quanto, 5. Vamos ser otimistas. Vamos ver, R$5, vamos dizer, mais atualizados. Se eu tenho $5, quantos reais eu tenho? Essa é uma pergunta típica de matemática, uma regra de 3, que 40% dos nossos jovens não sabem responder. E do outro lado, apenas 0,9%, menos de 1% dos jovens tiram notas 5 ou 6, que são as consideradas mínimas para seguir uma universidade. Então, eu fiz uma conta faz um tempo muito simples. Não adianta abrir... isso dá, hoje, no Brasil, algo em torno de 750 mil jovens. Não adianta ter 1 milhão a mais de vagas de curso de engenharia se não vai ter gente capaz de fazer cálculo. E esse é um dilema fundamental. A gente pode abrir muitas vagas, mas vai ter uma evasão imensa. Então, nós temos aí o problema da qualidade, por um lado, o problema do acesso, por outro, da desigualdade, por outro. Muitas vagas, né, das universidades públicas, como vocês sabem, até recentemente, eram preenchidas pelas pessoas mais ricas, né, que tinham condições de fazer cursinho, de ir em escolas particulares. Essa situação está mudando e sendo alterada. Também com o sistema de cotas étnico-raciais que foram sendo implantadas nas universidades, a situação foi sendo, aos poucos, modificada em termos de buscar uma equidade cada vez maior. Mas nós temos dilemas imensos em vários aspectos da educação. Eu não vou querer aqui, numa plena quinta-feira à tarde, deixar vocês deprimidos no final da tarde, mas é um pouco a realidade que a gente vive. Por outro lado, olhando o que a gente conquistou, é impressionante, olhando para o lado positivo, né, agora, é realmente impressionante que a gente fez isso tudo e conseguiu construir um sistema de educação superior muito robusto em pouquíssimo tempo. A universidade mais antiga do país, como é o caso da USP, em 1934.
A Unicamp, que hoje está entre as melhores universidades da América Latina, tem pouco mais de 50 anos. O sistema de mestrados, doutorados, de pós-graduação no país é muito recente, é fim dos anos 60, início dos anos 70. Então, nós avançamos e avançamos muito em pouco tempo e não sem crises, né? Tudo isso que eu estou falando, esses, por exemplo, 50 anos da Unicamp, que eu conheço bem, é crise atrás de crise, problema atrás de problema, e mesmo assim a gente conseguiu avanços significativos.